Graça e paz para todos. E eu estava pensando enquanto cheguei aqui sobre o fundamento de tudo que nós estamos vendo nos dias de hoje. É interessante que o que nós podemos fazer quando nós começamos a ver que os fundamentos estão destruídos, quando os fundamentos da sociedade estão destruídos, quando aquilo que nós como famílias, como comunidade esperávamos, que estávamos construindo sobre algo sólido e começamos a descobrir que na verdade não era tão sólido assim. E por isso nós estamos vendo hoje dias tão difíceis no nosso país, porque fundamentos que nós achávamos que eram sólidos, eles acabaram mostrando para nós que eles se ruíram, e muitos desses fundamentos se ruíram. E não é só aqui no Brasil, em todas as partes do mundo, os fundamentos da nossa civilização estão sendo destruídos. E eu fico pensando, o que aconteceu? Aí nós vamos ver que tem algumas coisas que realmente aconteceram. Aqui no nosso país nós podemos ver que os últimos anos que nós temos estado aqui, a inversão de valores gerou problemas seríssimos no nosso país. Nós chamamos hoje o mal de bem e o bem de mal. Nós chamamos a luz de trevas e as trevas de luz. Nós passamos a identificar situações no meio das dificuldades e não entender o que nós estamos vivendo. É interessante, eu lembro uma palavra de Rui Barbosa, que está se cumprindo hoje. Um grande escritor da nossa literatura brasileira. Ele diz assim: as pessoas parecem que têm vergonha de ser honestas. Rui Barbosa falou isso alguns anos atrás. E é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A violência chegou a um nível insuportável. Nós temos um trabalho lá na igreja, estamos ajudando esses adolescentes que estão nas drogas, e uma das maneiras que nós fazemos para tirá-los de lá é oferecer um curso de inglês e espanhol de graça. Estamos trazendo pessoas que vêm de outros países e vários deles vieram para estar conosco, para dar aula de inglês e espanhol de graça lá naquela região do Grajaú. Uma das professoras que veio da Guatemala para nos ajudar, ela estava agora há poucos dias conosco, dando aula para nós. Não é uma crente, vem de uma família católica, mas nos ajudando a dar aula para as crianças. Ela ficou impactada de ver quantos adolescentes e crianças recebendo ali as aulas de inglês e espanhol. Ela fala as duas línguas. Semana passada, 4 rapazes assaltaram ela na região. Levaram o celular dela. Não se contiveram apenas com o aparelho e a estupraram. 4 rapazes. Muito doloroso. Nós nem imaginamos a dor que isso traz. Quando eu soube de tudo isso, como pastor, é muito doloroso. Você saber que uma jovem de 20 anos de idade, que está tentando ajudar o nosso país, um lugar onde nós estamos ali vendo que os nossos jovens estão se destruindo por causa das drogas, e ela mesma sofreu o dano agora de uma maneira terrível. A violência está insuportável no mundo inteiro. E não só se bastar ainda a questão das instituições que nós não acreditamos mais, olhamos para a igreja do Senhor nos dias de hoje e também nos decepcionamos. Muitas vezes olhamos para aquele fundamento que deveria dar o exemplo, que deveria ser a força, que deveria ser aquele fundamento que traria a presença de Deus às nossas comunidades, e nós estamos vendo que várias e várias igrejas, elas ruíram em seus fundamentos e já não trazem mais a presença de Deus para a nossa nação. Estamos vendo aí infidelidade, corrupção moral, decadência espiritual, tudo isso acontecendo. Mas eu quero entrar na palavra de Deus para dizer para você que Deus não está limitado a nada disso. A Bíblia diz
em Mateus capítulo 16, versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Eu olho para este texto e eu vejo aqui um processo de crescimento em estágios da fé. Jesus, de repente, ele dá uma parada no ministério e ele faz uma checagem para saber o que as pessoas estavam falando acerca dele. Quem eu sou para eles? O que o povo diz quem eu sou? E hoje nós estamos vendo exatamente isso. Muitas pessoas, muitas das vezes, não querem nem mais ir à igreja, ou ver a igreja como um lugar que não tem mais Deus. Mas elas não têm dúvida de que Jesus Cristo é Deus, porque elas sabem que Jesus é diferente. Porque aquele que ensinou a sua palavra, aquele que viveu durante esses anos do seu ministério nessa terra, aquele que deixou o seu exemplo, o seu caráter, a sua vida não muda e jamais mudará. E é esse que sustém a sua igreja. Não é o ser humano, não é o homem, não são os discípulos e nem muito menos nós, simplesmente os pastores, mas é o próprio Deus, é o próprio Jesus. É Ele que estabeleceu a sua graça e o seu poder sobre a igreja dele, e Ele diz: eu sou o Senhor. E quando eu olho para esse trecho da palavra de Deus, eu vejo aqui o primeiro estágio da fé, que é o estágio natural. Jesus pergunta para os discípulos: quem que o povo diz que eu sou? Aí ele recebe uma resposta estranha. Olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, Elias ou alguns dos profetas. O primeiro estágio da fé que está baseado na vida do ser humano é exatamente aquela fé natural. Ou seja, o ser humano, todo ser humano, ele tem fé. Você vai numa tribo indígena e você vai ver lá alguns altares, alguns deuses. Se você estudar a história das civilizações, você vai ver que o ser humano sempre desejou cultuar a um Deus. Ou seja, o ser humano tem fé. Mas a fé natural está baseada exatamente na natureza carnal do homem. Ele não consegue entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque é uma fé natural. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. O ser humano, por ter uma natureza caída, pecaminosa, ele não consegue detectar Jesus Cristo como Filho de Deus, porque ele vive na fé natural. E a fé natural é exatamente isso. Olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, ou Jeremias. A fé natural não consegue detectar Jesus como Filho de Deus. Para que o ser humano possa entender quem é Jesus, precisa haver uma revelação direta do trono de Deus ao coração do ser humano. Para que ele entenda quem é Deus, para que ele entenda quem é Jesus, o Filho de Deus. Jesus então direciona a segunda pergunta. Ele diz para os discípulos: tudo bem, então as pessoas estão vivendo nesse estágio natural, não conseguem detectar quem eu sou, mas agora e vocês que estão andando comigo? Quem eu sou para vocês? É possível estarmos andando com Jesus e não o conhecermos. É possível muitas pessoas estarem caminhando com Jesus e mesmo assim ainda não saber quem Jesus é. Mas Pedro respondeu rapidamente e lhe disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus
vivo. O Filho do Deus vivo. Jesus responde para ele: olha, Pedro, parabéns. Você conseguiu detectar que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas eu quero dizer para você que você também é igual aos outros. A diferença é que você precisou da ajuda do meu Pai que está nos céus. Foi Ele quem revelou ao seu coração quem eu sou. E é exatamente isso que o ser humano, independente da sua crença, independente da sua nação, seu país, seu povo, onde você nasceu, ou independente da classe social, todos não conseguirão chegar até Deus se a revelação direta do Pai não chegar ao coração de cada pessoa. É por isso que a igreja, ela existe. Ela existe para cumprir uma missão. E sabe qual é a missão que Jesus disse que nós temos que cumprir? É orar por essas pessoas. É orar por todos aqueles, para que eles possam receber uma revelação direta nos seus corações e entender quem Deus é, quem Jesus é. Nós tivemos uma menina que veio da Rússia para nos dar aula de inglês lá em São Paulo. Nasceu num lar onde foi ensinada de que Deus não existe. Morava em Moscou, a família toda, os pais, criaram ela dessa forma. E ela chegou lá no Grajaú, começou a dar aula de inglês para nós, apesar de falar russo, falava inglês também. E começamos então a nos envolver com aquela moça, uma menina de 22 anos de idade. E, como a nossa igreja é o local que nós temos, as salas de aula para dar as aulas, então ela foi e foi convidada por um dos alunos para participar do culto da igreja. E ela resolveu ir. Ela nunca tinha entrado numa igreja, não sabia o que era igreja, e muito menos numa igreja brasileira. E ela resolveu ir no domingo à noite. E naquele domingo à noite, ela entrou na igreja. E ela foi impactada. Naquela semana, os rapazes procuraram ela e começaram a perguntar: o que você achou lá da igreja e tal? Ela falou: olha, eu nunca vi um lugar que eu fui tão bem recebida carinhosamente. Um lugar que as pessoas me abraçavam e estavam ali me recebendo. Ao longo dos dias que ela foi ficando, ficou 2 meses conosco lá dando aulas de inglês. No final da sua jornada, ela resolveu entregar a vida para Jesus e disse: olha, eu recebi Jesus no meu coração, porque eu entendi que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Durante aquela última semana dela, estando conosco, nós colocamos ela na casa de um pastor americano e a esposa suíça, e lá eles discipularam ela durante 1 semana, e foi algo assim maravilhoso. No último dia que eu fui despedi-la, já ia levá-la para o aeroporto, ela estava em prantos, chorando. Eu perguntei: mas por que isso? Já está com saudade? E ela olhou para mim e falou: pastor, tem algo no meu coração muito forte, eu não sei o que é, mas eu estou aqui querendo falar para meus pais quando chegar lá na Rússia, lá em Moscou, que esse Deus é verdadeiro. O que vocês falaram para mim aqui e o que eu vivi aqui é verdadeiro. A pessoa precisou de vir lá da Rússia para receber Jesus aqui no Grajaú, em São Paulo. Jesus diz assim: tu és, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não edificarão, não prevalecerão contra ela. Muitas pessoas interpretam isso aqui achando que a pedra era Pedro, mas a pedra não é Pedro, a pedra é a declaração que Pedro fez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, sobre esta pedra, esta confissão, esta palavra, eu edificarei a minha igreja. E é o que Jesus tem feito nos dias de hoje. Com todas as decepções que o ser humano tem tido, mesmo com as igrejas, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e nada mudará no seu caráter, na sua vida, e quem Ele é. Porque a igreja não é sustentada pelo homem, a igreja não é sustentada por um pastor simplesmente, a igreja é sustentada pelo pastor dos pastores, o Senhor dos senhores, o Deus eterno, aquele que é, que era e que há de vir, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.
É interessante que esse segundo estágio de fé é a fé dom de Deus. É aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 8. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas não vem de vocês. Foi o que Jesus falou. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue quem revelou a você. Foi a revelação direta do meu Pai que está nos céus. E é isso que nós, Itaúna, Minas Gerais, o Brasil, o mundo precisa. Mesmo quando a igreja falha, eu posso dizer para você, Jesus jamais vai falhar. A esperança do mundo não está na igreja, não está num homem, não está em pessoas, mas está em Jesus, que é o fundamento maior e sólido da igreja, porque Ele é o Senhor da igreja, é Ele que estabeleceu a igreja, e Ele é o fundamento maior da igreja. E Ele jamais deixará a sua igreja cair. Ele vai estar com ela, Ele vai andar no meio dela, Ele vai levá-la ao arrependimento e à busca da presença dEle, porque Ele é o maior fundamento. E no final de tudo, nós vamos caminhando exatamente para o terceiro estágio de fé. O primeiro é a fé natural, que não consegue detectar Jesus como Filho de Deus. O segundo, a fé dom de Deus. O terceiro era exatamente a fé que havia em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele começou a dizer, desde esse tempo, versículo 21, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus começou a falar para Pedro a missão que ele tinha ali. Olha, eu preciso passar por tudo isso. E muitas das vezes, nós como igreja, nós não queremos passar pelo mesmo caminho que Jesus passou. O caminho do sofrimento, o caminho da dor, das dificuldades. E por algum tempo o mundo está vivendo isso. Em diversas partes do mundo, nós estamos naquela corrida do ouro, a corrida de um status melhor, de um sucesso humano, quando na verdade Deus deseja que nós tenhamos sucesso para o reino de Deus. E existe um processo de Deus, um caminho de Deus, que se você passar por ele, mesmo sofrendo, você será glorificado como Jesus foi glorificado. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, você não entende nada. A sua fé não deu tempo de crescer, porque a fé, mesmo você saiu do estágio natural, se tornou agora um cristão que recebe Jesus como Filho de Deus, conforme diz João capítulo 1, versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-os o direito de ser filhos de Deus. Pedro, você é filho, mas a sua fé precisa crescer, porque a fé não é algo estático, a fé é dinâmica. Aliás, todos que vêm para a igreja, quando vêm, recebem a Jesus, estão cheios de Deus, começam a fazer tantas coisas no nome de Jesus, as coisas começam a acontecer em suas vidas, na vida dos seus familiares, mas por muito tempo, às vezes depois, a pessoa começa a parar no seu desenvolvimento de fé. E todas as vezes que nós paramos de exercitar nossa fé, aí nós nos prejudicamos. E Jesus começou a dizer para Pedro, olha, é necessário que eu passe por tudo isso. Mas Pedro, como não tinha desenvolvido ainda a sua fé, ele disse, não, Senhor, de modo algum isso te acontecerá. Jesus olhou para ele e disse assim, arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Ou seja, você ainda, a sua fé não é madura o suficiente para entender o meu caminho, a sua fé não é madura o suficiente para entender o caminho de Deus para os homens, para mim, para você e para todos que quiserem estar na presença dEle. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E um dos problemas maiores que a igreja tem enfrentado nesses dias é que muitos de nós fazemos planos e chamamos Deus para nos abençoar, quando na verdade deveria ser o contrário. Deveríamos perguntar a Deus, Senhor, quais são os teus planos para nós? Porque quando os planos vêm direto de Deus para nós, já tem a bênção dEle, já tem a garantia dEle, já tem a presença dEle. E certamente Ele dirá, como Ele disse com Moisés, pode seguir em frente, porque a minha presença te fará descansar.
O que nós estamos precisando, queridos, nos dias de hoje, não é uma igreja mais confortável, não é uma música diferente, não é um relacionamento tão legal. O que nós estamos precisando mesmo nas nossas vidas e na vida da igreja é a presença soberana de Deus nas nossas vidas, porque Ele faz toda a diferença quando Ele está na sua igreja. Nós estudamos a história dos avivamentos das igrejas na Europa, em várias outras partes, nos Estados Unidos. E sabe o que aconteceu quando houve os avivamentos, quando a igreja era cheia do Espírito Santo, quando a presença de Deus estava viva nas igrejas? Sabe o que acontecia? Saía todo mundo para evangelizar, saía todo mundo para orar por os enfermos. A história relata que pessoas que lá fora que não tinham Jesus, mulheres que eram prostitutas, homens que viviam fazendo negócios errados, quando eles se deparavam com homens e mulheres cheios do Espírito Santo, não precisava nem pregar, eles se ajoelhavam e diziam: olha, por favor, orem por mim, que eu preciso disso. Esse foi o maior exemplo que a igreja primitiva deixou para nós, quando o poder de Deus desceu sobre a igreja. E o que nós estamos precisando nos dias de hoje é de Jesus nas nossas vidas, é a presença desse Deus todo-poderoso. Ele quer estar na sua vida, Ele quer fortalecer você, Ele quer renovar o seu coração, Ele quer entrar no seu casamento, Ele quer trazer a cura para você, Ele quer fazer coisas que você nem imagina, mas para isso você sinceramente precisa chegar diante dEle e dizer: Pai, entra na minha vida, porque a partir de hoje eu não quero dar um passo se o Senhor não estiver na minha vida. E certamente a Bíblia diz que o juízo de Deus virá primeiro sobre a casa de Deus, virá sobre nós, sobre todo aquele que um dia entregou sua vida para Jesus e tem andado na presença dEle. Aqueles que têm feito a vontade dEle, a bênção dEle repousará sobre eles. Aqueles que têm trocado Jesus por outras coisas convenientes, certamente não terão a bênção dEle. Eu quero só terminar dizendo para você uma frase que Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, Ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? A diferença de uma igreja ativa, que está vivendo exatamente a unção e a presença de Deus, é que essa igreja ouve a voz de Deus e obedece. Ouve a voz de Deus e obedece. Jesus deseja que nós cresçamos na fé. Saia do estágio natural de fé. Eu não sei se o seu estágio natural de fé nessa noite é esse estágio natural. Se é, você precisa nessa noite receber uma revelação direta do trono de Deus ao seu coração. Certamente você vai entender quem Deus é. Eu não tenho essa capacidade, nenhum dos pastores, nenhuma das pessoas que estão aqui tem essa capacidade, mas Deus tem essa capacidade de revelar no seu coração e dizer para você quem Jesus Cristo verdadeiramente é para você e para todos nós. Mas quem sabe você já está no segundo estágio, que é um cristão, um crente. Está na hora de começar a crescer e dar um passo maior, crescer na fé, ter o entendimento da fé que Jesus tinha. Eu vim para cumprir uma missão, e a missão de Jesus era ir até a cruz e morrer, e entregar-se a si mesmo em favor de muitos. E hoje, a igreja, ela existe, sabe por quê? A igreja hoje existe por causa da sua missão. A igreja tem uma missão. Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vão, pregue o evangelho, cure os enfermos, falem de mim. A minha presença estará com vocês todos os dias, até o final dos tempos. O desejo de Deus é que nós sejamos a igreja verdadeira dele, uma igreja que opera maravilhas, uma igreja onde a santidade de Deus está, uma igreja onde o nome dele é glorificado. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Pai,
graças te dou. Como o Senhor Jesus disse, porque ocultastes as coisas dos sábios e entendidos, e o Senhor revelou essas coisas tão lindas aos pequenos, aos pequeninos. Porque para ti, Senhor, o maior se torna menor, e o menor se torna maior. Para ti, Senhor, como diz a tua palavra, aquele que tem o coração quebrantado e contrito, a esse o Senhor não despreza. A esse é aquele que faz com que os céus desçam sobre ele, porque a esses o Senhor se achega. Quando nós, seres humanos, começamos a reconhecer a nossa incapacidade, quando conhecemos que o nosso pecado está cada dia nos destruindo, e quando clamamos pelo Senhor, a tua palavra diz que as tuas mãos não estão encolhidas para nos abençoar, e os teus ouvidos não estão fechados para ouvir nosso clamor, a nossa oração. Nós te louvamos por isso, porque o Senhor é um Deus de graça e misericórdia, e o Senhor deseja que nós, cada um de nós, cresçamos em Ti e sejamos cheios da Tua presença, porque quando o Senhor vem morar em nós, as coisas são diferentes. O resultado de uma vida que está na Tua presença é diferente, Senhor. A alegria, a paz, ó Deus, tudo termina. O pecado é cessado, a violência, a dor, tudo isso se apaga quando a Tua presença está em nós. Eu clamo ao Senhor nesta noite por esta igreja, por esta cidade, pela nossa nação, Senhor. Dias difíceis, de dor, de aflição, mas Senhor, nossa esperança está posta em Ti. Tu és a nossa esperança, a esperança maior. Tu és o dono e o autor e consumador da fé. Tu és a coluna, o fundamento maior da Tua igreja, e jamais a Tua igreja irá perecer, porque Tu garantes. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, e tem autoridade. Tu tens autoridade sobre todas as nações, porque a Tua palavra diz que Tu tens caráter, Senhor. Tu és o Deus que não pode mentir. Tu és o Deus fiel e verdadeiro, o Deus que ama cada um de nós, independente dos nossos problemas e aflições e pecados que cometemos. O Senhor continua nos amando. O Senhor se apaixonou por nós, e o Senhor entregou o Seu Filho para que, através daquele sacrifício, o nosso coração se abrisse diante de Ti e pudéssemos entrar na Tua presença. Nessa noite, nós Te louvamos por esta linda e grande misericórdia. Obrigado, Pai, obrigado por cada um dos Teus filhos aqui, em nome de Jesus, amém.